falou: amor, está acontecendo algo lá em Vitória. O Senhor está visitando uma casa, uma igreja, de forma especial. Estava bem no início. E a gente veio passar a primeira vez 3 dias. Eu estava em São Pedro da Serra, na Serra de Nova Friburgo. Liguei para um discípulo que estava em Macaé. Eu falei assim: arruma a mala aí que eu estou te pegando. A gente vai passar uns 3 dias em Vitória. Ele: tá bom. Arruma a mala, a gente vem. A gente ficou naquele cantinho ali, irmão. A gente morou naquele cantinho ali, ó. Né? A gente ficou tão acostumado com aquele cantinho que toda vez que a gente chega eu já dou uma olhadinha para aquele cantinho ali. Né? E no ano passado nós viemos 3 dias, depois viemos mais 7, depois a gente vem com a família, já ficou 2 semanas, creio que 15 dias no total. E a gente tem sido marcado por um carinho, um amor por essa casa e por compartilhar daquilo que Deus está fazendo, amém? E fico muito encorajado de estar aqui, participando desse tempo de catálise, desse tempo de aniversário da igreja. Já fui muito tocado pela pessoa de Jesus, tive encontros poderosos com a pessoa de Jesus nesse lugar. E eu creio que são dias de encontro com o coração do Senhor e com a face do Senhor, amém? Nosso coração foi marcado, como o pastor Dan falou, pelo Marajó. Eu conheci o Marajó em 2017, foi minha primeira ida à Ilha do Marajó. É um arquipélago de 3.000 ilhas, tem 17 municípios lá dentro, cerca de 610 mil pessoas. Metros quadrados, Marajó é maior do que todo o estado do Rio de Janeiro. Aquilo lá é muito grande, Floresta, Rio, né, algumas cidades. E nós temos cooperado com o levantar de uma geração de missionários do Marajó para dar uma resposta ao campo do Marajó. E nós temos, com um grupo de ministros interdenominacionais, participado daquilo que Deus está fazendo naquele lugar. E esse ano nós fomos muito marcados por Deus naquele lugar. Nós estávamos lá no Marajó, chorando diante da presença do Senhor, quando a gente começou a ouvir do Senhor, que naqueles dias o Senhor chamaria a atenção do Brasil para aquilo que Ele estaria fazendo no Marajó. E a gente começou a ver isso reverberando, isso acontecendo alguns dias depois. E fui 3 vezes esse ano, passei um mês e meio com a família no início do ano, 1 mês e meio com a família na metade do ano, retornei agora para mais 1 mês, cheguei agora em outubro de lá. E Deus está fazendo coisas muito poderosas lá no Marajó. Deus tem derramado do seu poder. Deus tem trazido um tempo de redenção sobre aquele lugar. E nosso coração está muito feliz em ser participante da obra do Senhor naquele lugar. E o irmão estava orando, minha irmã, meu irmão, acerca do que liberar nessa noite. E eu queria falar um pouquinho de jejum. Amém? Estão felizes? Eu estou comendo, irmãos. Mas, irmão, eu estava orando e o Senhor encheu meu espírito através de porções das Escrituras no livro de Daniel. Quero compartilhar com você. Abre comigo Daniel capítulo 1. Queria ler com você todo o capítulo 1 de Daniel. Queria fazer algumas considerações aqui. Quem que ama a palavra de Deus nesse lugar? Diz assim as Escrituras, Daniel capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus que ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus.
E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que o fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre estes estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque, a Azarias Abidnego. Porém Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo meu senhor o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois porque deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me farias arriscar minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem-se legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu nesse assunto, e os provou por 10 dias. E ao final dos 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção de alimento do rei. Então Melzor tirou-lhes a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Jesus, nós te amamos, o Senhor é a palavra viva, e nós pedimos a manifestação da tua palavra viva sobre os nossos corações. Espírito, tu és aquele que revela Jesus, tu és aquele que traz das palavras de Jesus. Vem encher esse lugar com a tua unção, graça, e vem, Senhor, ministrar de forma pessoal, de forma poderosa a cada um de nós. Nós submetemos a ti, Espírito, essa ministração, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu queria falar um pouco de jejum como instrumento, uma ferramenta de avivamento, um instrumento que coopera para essa visitação, essa aceleração e manifestação do poder de Deus. E apesar de Daniel ser muito conhecido por um propósito de 21 dias dentro das nossas igrejas, a qual nós tomamos como exemplo, a qual nós utilizamos como períodos de propósito ao longo do ano, na verdade, o que mais me chama a atenção na vida de Daniel não é um momento ou um propósito de forma específica, mas é ver através do livro de Daniel uma vida de dedicação à presença do Senhor. O livro de Daniel, ele mostra pra gente momentos em que Daniel era bem jovem, momento em que Daniel era um adulto, e momento em que Daniel já estava com a sua idade bem avançada. A vida de Daniel passa por 4 reis diferentes: Nabucodonosor, Beltesazar, filho de Nabucodonosor, rei Dário, Medo, e rei Ciro, um persa. Antes de entrar na questão do jejum de forma específica, do capítulo 1 a gente tem aqui um cartão de entrada um pouco de quem é Daniel. Mas assim, eu queria analisar com você alguns aspectos da vida de Daniel. Por exemplo, Daniel, ele permanece em toda a vida tendo uma vida de caráter e de integridade. Amém? Estamos juntos nisso?
Você percebe isso em todo o livro de Daniel. Primeiro, capítulo 1, a palavra fala que Daniel intentou no seu coração não se contaminar. Nós temos alguém que dedicava a se guardar e ter um coração puro, não corrompido, não contaminado diante da presença do Senhor, amém? Daniel capítulo 6, quando Daniel é jogado na cova dos leões, a grande questão dos adversários de Daniel era o seguinte: nós não temos nada com o que acusar a Daniel, não há nele dolo, não há nele erro. Se nós não procurarmos na lei do seu Deus, nós não vamos achar nada que comprometa e que a gente possa se usar disso para prejudicar Daniel. Então repete comigo: Daniel era alguém íntegro, de caráter, era alguém, queridos, com um testemunho, sabe, preciso, posicionado. Isso era visto pelas pessoas que estavam ao redor de Daniel durante toda uma vida. No capítulo 10 de Daniel, nós vemos que, eu estou só citando algumas coisas, depois a gente vai olhar um pouquinho o capítulo 1, mas eu quero citar algumas coisas do livro de Daniel. O capítulo 10 diz que quando o céu visita, o anjo está lá e vai conversar com Daniel. O testemunho que o céu dá de Daniel é que ele era um homem muito amado. Era um homem muito amado pelo Senhor. Então, nós vemos do início ao final do livro de Daniel, que representa desde a sua juventude, bem novinho, ao final da sua vida, um testemunho contínuo de alguém que permaneceu amado e reconhecido pelos céus, alguém cujo coração não se contaminou e alguém que tinha um testemunho de integridade. Amém? Estamos juntos nisso? Segunda coisa que me chama a atenção como um fruto da vida de Daniel, e nós vamos precisar muito nesses dias, porque o cenário profético nós estamos discernindo, vendo muitas coisas acontecendo e entendemos que estamos vivendo dias cada vez mais desafiadores, amém? E nós vemos que Daniel, ele tinha uma vida de convicção que suportava adversidades, meus irmãos. As convicções que Daniel carregava era muito maior do que as adversidades que apareciam ao longo do caminho, amém? Estamos juntos? E eu vou citar aqui todos os capítulos de Daniel, só exemplos disso. Primeiro, Daniel chega no capítulo 1 como alguém cativo, um jovem prisioneiro que foi tirado da sua terra para uma terra estrangeira. Estamos juntos? Perdeu família, perdeu referência da sua nação. Ele está vivendo uma situação difícil, uma circunstância adversa. E Daniel está posicionado em Deus. Tentam mudar o nome de Daniel, a sua forma de ser, os seus costumes. E Daniel está posicionado em Deus. Mesmo que isso envolvesse desobedecer a ordem de um rei soberano, autoridade máxima na terra naquele momento, que governava as nações. A convicção dele me espanta. O capítulo 2, o rei tem um sonho, e porque ninguém descobria aquele sonho, ele traz um decreto de morte a todos os sábios da Babilônia. E sabe quem estava no grupo dos sábios? Capítulo 3, apesar de não citar Daniel, mas cita Ananias, Misael e Azarias. O rei cria uma estátua de ouro e manda todo mundo adorar a estátua. Essas pessoas não se dobram. Escrita por Nabucodonosor, começando assim: eu acho justo declarar às nações os sinais, o poder e as maravilhas daquele Deus que tira reis, que estabelece reis e que tem um domínio sobre todas as. E ele conta a experiência dele, dizendo que as nações precisavam glorificar o Deus de Daniel, porque ele reconheceu tudo aquilo que ele viveu. O capítulo 4 é uma carta de próprio punho de Nabucodonosor, reconhecendo a glória de Deus. Quando Dário, rei Medo, no capítulo 6, tem aquela experiência, e ele vê Deus livrando Daniel do poder dos leões, ele emite um decreto, final do capítulo 6, dizendo: toda nação deve reconhecer que o Deus de Daniel é Deus nos céus e na terra.
Todos os reis se relacionaram com Daniel, olharam para a glória de Deus, foram tocados pela glória de Deus, de alguma forma comunicaram com os seus lábios: Ele é Deus, Ele é soberano. Ciro, o último persa, tem um capítulo 45 de Isaías dizendo: Ciro, meu ungido, porque foi usado para fazer os planos do Senhor. Você vai ver lá capítulo 1 de Esdras, Ciro dizendo lá que ele entendeu que precisava ser um canal da parte de Deus para enviar provisão para a restauração do templo, para que os judeus voltassem do cativeiro. Daniel estava lá posicionado, irmãos. Ele estava fazendo a diferença, irmãos. Estamos juntos? Então a gente percebe que a vida de Daniel influencia 4 reis, irmãos. Aí eu fico perguntando assim: como? Num ambiente tão hostil, como ele consegue viver uma vida tão íntegra, tão relevante, tão profética, tão alinhada, tão ajustada? E aí a gente precisa entender algumas coisas sobre alguns fundamentos, amém? Então vamos lá. Daniel, quero falar de jejum, mas não posso deixar de falar da vida de oração de Daniel, amém? Repete comigo: Daniel viveu uma vida poderosa de oração. Eu não estou falando que Daniel teve apenas momentos de oração. Eu não estou falando que Daniel viveu apenas períodos de intensidade a qual ele orou muito. Eu estou afirmando que Daniel construiu uma vida na presença e viveu uma vida poderosa de oração. Era um homem de oração. Amém? Estamos juntos? Nós temos muita referência sobre a vida de oração de Daniel. Eu quero citar algumas. Não estou citando nem versículo não, só falando pelos capítulos. No capítulo 2, quando o rei, ele emite um decreto que todos os sábios da Babilônia vão morrer, porque ele teve um sonho, que ele não lembrava qual era o sonho, e ele queria que os sábios revelassem o sonho e a interpretação do sonho. Quando o chefe da guarda chega para matar Daniel, seus amigos e todos os sábios, Daniel fala assim: leva uma mensagem para o rei. Me dê um pouco de tempo, que eu vou levar essa mensagem para o rei daquilo que ele quer. E diz: sabe o que Daniel faz? Daniel pega os seus amigos e vai para o lugar da oração. Estamos juntos? Nós sempre vamos ver um padrão: Daniel recorrendo ao lugar da oração. Amém? Estamos juntos? Daniel se tranca no lugar da oração. E no lugar da oração diz que Deus se revela a ele. E Deus revela qual foi o sonho e qual foi a interpretação. Amém? O capítulo 6 fala da disciplina de Daniel. Daniel já está no 3º reinado, ou seja, é bem mais velho. E fala que a Bíblia afirma que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e como costumeiramente fazia ao longo da sua vida. Estamos juntos? Quando o decreto veio, ele não abriu mão disso. Ele permaneceu posicionado nesse lugar. Então repete comigo: Daniel tinha a oração como primeiro recurso. Repete comigo: Daniel tinha uma vida disciplinada de oração. Agora repete comigo: Daniel orava com discernimento. Quando no capítulo 9 ele discerne o período de 70 anos de cativeiro que estava chegando ao fim, Daniel começa a confessar os pecados do seu povo diante do Senhor e começa a chamar à existência esse tempo de transição. O capítulo 10 diz que Daniel recebe uma palavra do Senhor, e por conta dessa palavra ele jejua 21 dias orando até o Senhor ele responder aquela palavra.
Então o que eu vejo aqui? Imagina você receber uma palavra do Senhor. Você está aqui no momento de oração, o Senhor te comunica algo. E Daniel está discernindo isso, Daniel está entendendo isso. A palavra diz que Daniel entendeu a importância daquela palavra. Então, porque ele precisava orar por aquela palavra, entender um pouco mais e entendeu que era algo de extrema seriedade, ele volta o seu rosto para buscar a face do Senhor, com pano de saco, humilhação, jejum e oração. E Daniel só sai do lugar da oração ou do lugar de permanecer orando por aquilo depois de 21 dias, quando o anjo vem da parte do Senhor e responde Daniel. Então eu estou falando alguém que estava acostumado a orar até acontecer. Amém? Daniel tinha músculos espirituais e uma estrutura espiritual de perseverança, de posicionamento, que não era qualquer coisa que tirava ele do lugar da oração. Daniel podia receber fardos do coração de Deus, causas do coração de Deus, porque ele sabia lidar com isso de uma forma madura. Daniel, ele entrava para o lugar da oração, sabe, e permanecia até que Deus falasse, comunicasse, direcionasse. Amém? Estamos juntos? Esse período de espera e perseverança durou 21 dias. Mas nós vamos ver que é uma característica de Daniel. Se fosse necessário permanecer em oração por algo, ele não abria mão, ele permanecia. Estamos juntos? Então eu estou falando de uma vida de oração que foi amadurecida, que foi esticada, né, que foi construída na presença do Senhor. Então eu tenho certeza que a vida de oração de Daniel é um dos motivos também dele conseguir ter essa vida frutuosa e esse êxito. Mas eu quero me focar aqui hoje um pouco mais sobre a vida de jejum de Daniel. O capítulo 1 que a gente leu, eu queria te chamar a atenção para aqui, do capítulo 1, vamos lá no texto, por favor. A palavra diz, no versículo 5, que o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento e do vinho que eles deveriam beber. E eles seriam alimentados por quanto tempo duraria aquele treinamento? Quanto tempo? Então qual era o treinamento? Eles pegariam pessoas da linhagem real ali de Judá, jovens escolhidos com certas características, e eles ensinariam toda a língua dos caldeus e a cultura da Babilônia, para que esses jovens servissem aonde? No palácio. E qual era o período de treinamento? Repete comigo, 3 anos. Amém. Daniel intenta no seu coração não se contaminar com a mesa do rei, com a bebida, com as iguarias e tudo mais. E ele pede para ser experimentado por quantos dias? 10 dias. Comendo o quê? Legumes e bebendo água. Foi um experimento para ver se ia ser aprovado. Diz que Deus dá graça aos olhos do chefe dos eunucos, chefe da guarda. No final eles estão mais formosos. Então ele foi aprovado no teste, amém? O jejum dessa pessoa é um jejum de 3 anos de legume e água. Então, quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo nos bastidores alguém que aprendeu a construir uma história de consagração no Senhor, amém? Amém, estamos juntos? Eu vejo que nesses dias há um chamado do Espírito, não apenas a momentos de jejum, mas o Senhor está chamando uma geração a construir uma vida de dedicação e consagração ao Senhor. Não é um momento, é uma vida. É uma vida. É uma vida. É uma vida na presença. É uma vida gasta pelo Senhor. Amém? Estamos juntos? Nós olhamos momentos, nós olhamos estações, sabe, o Senhor está nos chamando a desenvolver uma vida na presença. Amém, queridos? Então nós vemos que Daniel jejuava. Nós vamos ver outros momentos que a Bíblia se repete.
refere ao jejum. No capítulo 9 fala que Daniel se entregou ao jejum para buscar a face do Senhor. O capítulo 10 relata como foi o tipo de jejum, que foram os de 21 dias. Foi abstenção de manjares, carnes, coisas desejáveis, vinho, unguento. Mas nós temos aqui uma descrição, sabe, irmãos, em todo o livro de Daniel. Nós vemos nos detalhes, nas entrelinhas, a palavra revelando que Daniel, ele tinha uma vida entregue ao jejum. E eu creio que nesses dias, meus irmãos, o Senhor, ele está restaurando essa verdade bíblica do jejum sobre esta geração. Eu creio que Deus está despertando o corpo de Cristo ao lugar do jejum, a voltarmos ao lugar do jejum. Eu creio que algumas veredas antigas estão sendo restauradas, sabe? Porque esse é um caminho, sabe, irmãos, o relacionamento com as Escrituras, um relacionamento com uma vida profunda de oração, um relacionamento com uma vida de dedicação ao jejum, uma vida de adoração gasta na presença, sabe, são fundamentos, são veredas antigas que nós estamos retornando nesses dias, amém? Jejum traz a aceleração. Jejum, irmãos, ele trabalha o odre, e o jejum coopera para o derramado vinho novo. Sabe, o jejum é uma ferramenta que ela trabalha de ambas as formas. Ela prepara o odre e ela entesoura o vinho novo para ser derramado. Sabe, o jejum, ele quebra, irmão, a alma. O jejum, ele ajuda nesse processo de colocar a alma submissa ao governo do Espírito. Ele ajuda a quebrar nossas vontades. Ele nos leva para um lugar de humilhação, um lugar de encontro com as nossas fraquezas, um lugar onde os nossos olhos se voltam um pouco mais para a dependência do Senhor, para a soberania do Senhor, para o poder do Senhor. O jejum ainda é um instrumento que Deus pode usar para que nós enxerguemos uma coisa: somos vasos de barro e dependemos do Senhor. Vasos que carregam a excelência do seu poder, mas que são de barro, frágeis. Sabe, o jejum é um encontro consigo mesmo e com Deus. O jejum nos quebra, nos quebranta, irmão. O jejum traz aceleração de processos. Galhos secos começam a ser arrancados, porque a árvore precisa ser podada para dar mais fruto, e o Senhor poda. Então é um tempo que o Senhor vem cavucando o nosso interior, e Ele vem alinhando, e Ele vem revelando quem a gente é, para que esse processo de poda seja acelerado, para que o poder, a presença, a essência do Senhor venha fluir mais e mais. Irmãos, existem verdades, e uma delas, irmãos, existem castas que só saem com jejum e oração. Existem lutas e guerras espirituais que nós vamos precisar jejuar. Estou lá no Marajó, irmão, ninheiro. Você acha que acontece lá há décadas, é por causa de quê? Eu recebi alguns treinamentos do Senhor nesse tempo. Eu me lembro que o Senhor falou comigo no meio do ano, falou que era um jejum específico X. Falei, estou entendendo o campo que o Senhor está nos levando. Eu me lembro que eu tranquei a boca e fui. Chamei um grupo, algumas igrejas, a gente levantou um jejum. Aí me lembro que um dia que eu estava chegando no Porto, eu já estava vários dias em jejum, ia passar mais uma temporada na ilha em jejum. Meu pai é um intercessor, é um amigo, é alguém que está ligadinho em oração. Ele sempre recebe muita palavra de Deus acerca de muita coisa.
E na manhã que eu estava chegando no porto, porque eu passei alguns dias em Belém com os irmãos, em comunhão com a igreja, ministrando. Eu me lembro que o Senhor, que no dia que eu cheguei, aportei, porque são 15 horas de barco de Belém até a cidade que a gente fica lá no Marajó. E no dia que eu cheguei, eu me lembro de manhã cedinho, eu estava chegando. O navio, o barco foi a noite toda. De manhã, 7 horas da manhã, a gente estava chegando. Chegando com a família. Aí meu pai mandou uma mensagem cedinho. Na hora, cronometrada, que a gente estava desembarcando. Falou: filho, Deus abriu com a minha visão. Aí falou assim: foi enviado lá no porto para te receber um príncipe das trevas assim, 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 assim. Vai estar te analisando todos esses dias, combatendo a sua vida assim, assim, assim e assim. Ele falou: e fica atento, porque Deus vai te dar alguns gadarenos aí na ilha. Eu falei: tá bom. Com 21 dias de jejum, a gente estava lá na sala de oração. E nesse dia, o Lucas, que esteve aqui, estava lá com a gente, um jovem. E o Lucas começou a chorar e a clamar, pedindo ao Senhor, não só as crianças, mas os abusadores, os que tiram vida, que praticam a maldade. Senhor, eu quero esses. Eu quero a restauração desses também. Eles precisam te conhecer. A gente estava no turno de 2 às 4 da tarde, um domingo, clamando por isso. 3:30 da tarde, o Senhor pega um cara, um jovem, possesso há 3 dias rodando na cidade, que recebeu toda a carga espiritual do pai, que era muito consagrado às trevas, que já tinha morrido. Esse jovem foi consagrado desde criança. Ele vai sendo arrastado até a porta da igreja. Alguém pega, liga para o pastor local, onde a gente estava, falando: ó, tem uma situação assim, assim, assim. O pastor ia pegar um barco em meia hora. Ele falou assim: meu filho, eu estou discernindo no espírito que isso vai demorar. Você pode ir lá resolver essa situação para mim? Eu nem sei o que é, mas já estou sentindo aqui que vai demorar. Falei: não, eis-me aqui. Saímos do turno 4 horas, fomos lá. Deus pegou um gadareno da cidade, foi arrastando, levou para a porta da igreja. Estava fechada ainda a igreja. Irmão, eu sei que a gente passou naquela 1 hora seguinte, mas Deus limpou aquele jovem. E a presença de Jesus era tão poderosa naquele lugar. Irmão, foi algo tão forte que Deus fez os descrentes crer, porque foi algo tão absurdo aquilo que Deus fez. Ah, queridos, nesses dias eu tenho falado ao Senhor: eu quero morrer um pouquinho mais. Eu preciso morrer um pouquinho mais. E avivamento, nós estamos falando de uma multidão recebendo vidas. É uma geração saindo das trevas, da garra da morte, do inferno. Precisamos ser levados a um lugar de amor por vidas e pelo Senhor, para chorar, para clamar, para botar a nossa carne, irmão, para sangrar em favor daqueles que precisam ter vida. Quando você olha as histórias dos homens e mulheres de Deus, por trás, nos bastidores, nos processos, tem uma vida de entrega, tem uma vida de renúncia, e tem vida de jejum, tem
vida de jejum, prazeres lícitos, a qual abrimos mão por amor ao nosso Senhor. Da morte flui vida, da morte do eu, da carne, dos desejos. E Deus está chamando o corpo, Deus está chamando o exército, Deus está chamando a igreja para levantar uma nuvem de consagração, de jejum, abalar os poderes das cidades, dos lugares. É para declarar guerra santa, é para ter movimentação celestial e angelical nos céus da cidade. É para ver o Rei da Glória desfazendo as obras do império das trevas. E você está sendo chamado para se alistar nesse exército. E não é um momento, não é um propósito, é uma vida gasta, é uma vida entregue. Eu olho para os meus últimos 15 anos e eu falo para o Senhor, não passa de grotas, eu quero mais. Os próximos 10, os próximos 50, se o Senhor não voltar, vão ser gastos na sua presença. Vai ser entregando para o Senhor. Deus está chamando uma geração, irmão. Deus está chamando uma geração, irmão. E quando um lugar de jejum começa a ser construído, junto com um lugar de consagração, santidade, oração, irmãos, é um desses elementos que provoca essa catálise, essa manifestação do poder de Deus, da presença do Senhor. É tempo de nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. É tempo de andarmos em vitória contra o pecado e santidade ao Senhor. Consagração ao Senhor, santidade ao Senhor, consagração ao Senhor. Olha nos bastidores de toda a história de derramar do Espírito Santo. Tinha gente morrendo no jejum, tinha gente há 40 dias, 21 dias, 7 dias, gerando, sofrendo dores de partos, se entregando, renunciando. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando, minha irmã. Que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através de nós. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Imagina o nível de opressão da Babilônia. Imagina a guerra travada. Era toda uma geração querendo distorcer a identidade de Daniel. Era batalha por dentro e por fora, mas está lá um jovem. Eu posso estar comendo água e legume, mas eu estou provando o banquete celestial. Eu posso estar comendo água e legume, mas eu estou preparando um caminho para o Rei da Glória. Eu posso estar na Babilônia, mas tem alguém aqui posicionado, abrindo para a manifestação do reino de Deus nesse lugar. Não importa onde você está plantado, não importa o ambiente, não importa a opressão, não importa que você carrega o reino dentro de você. A pessoa do Espírito, a presença do Espírito. São dias desse rio flui com poder. Adora Ele um pouquinho aí, irmão. Adora Ele um pouquinho. Levanta o nome dEle um pouquinho.